Olá, bom dia pessoal. Aqui é o professor Ben. Estou trazendo mais uma aula de inglês para vocês. Acompanhe aí comigo no slide, por favor. Então vamos lá. O assunto da nossa aula de hoje vai ser o uso dessas palavrinhas. Tem, há, existe. Sabe quando a gente fala assim? Tem uma mulher ali em frente. Tem um celular no chão. Tem um computador em cima da sua mesa. Quando a gente usa esse tem, será que a gente está se referindo àquele mesmo have que eu falo assim? I have a cell phone, I have a book, I have a job. Será que vai ter esse mesmo sentido de posse? A gente sabe que não, né? Quando a gente utiliza o tem nesse tipo de frase, ele está se referindo justamente a essas outras palavras que eu coloquei aqui na frente. A, existir. Então, tem uma mulher em frente à sua casa. Tem de existir de a. Então é importante fazer essa diferenciação e nem sempre levar tudo tão ao pé da letra, né? Nas traduções que a gente faz diretamente do português para o inglês, nem sempre vai dar certo. E esse é um dos casos clássicos de que não funciona colocar o have nesse sentido. Ah, professor, mas tem não é have? É, quando a gente está falando de posse. Nesse sentido de existir, não vai ser o have. E provavelmente muitos de vocês já sabem que a gente já teve essa aula, mas não digo, mas vale a pena revisar porque é um conteúdo que ainda assim aparece muito eu relacionado. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês os casos. A gente vai ter ele no presente e vamos ter no passado também. A gente vai começar pelo presente para ficar mais fácil. Quando a gente fala de ter, a, existir, tem como quantificar isso, né? Eu posso colocar que existe uma coisa como existem duas coisas. Então a gente vai começar pelo presente, tá bom? E o presente vai se dividir em singular e plural. Primeiro a gente vai para o singular. Quando eu falo tem, a, existe para uma coisa só. Por exemplo, existe um celular no chão. É um celular só, então é singular e está no presente. Existe um livro na biblioteca. Então existe um livro na biblioteca, singular e presente também. A palavra que vai corresponder a isso, tem, a, existe, vai ser essa daqui, ó. There is. Tá bom? There is. Ah, professor, there sozinho é lá e is é ou está. Sim, mas quando a gente coloca eles juntos, os dois juntinhos, eles vão ter esse sentido aqui. Vão se transformar em ter, a ou existir. Então, there is. E aí eu vou complementar. O que é que há, o que é que existe? Eu coloquei aqui duas frases para vocês acompanharem, que é o there is a school. There is a school. Esse a gente sabe que é o artigo e ele já está quantificando. Quando eu coloco um artigo, eu estou quantificando que existe uma coisa só. Então, there is a school behind the church. Pegando o gancho da aula anterior, a gente tem a preposição de lugar aqui, behind, que significa atrás. Muito bem. Então, there is a school behind the church. O que é que isso quer dizer? Existe uma school behind, que a gente sabe que significa atrás, the church. There is a school behind the church. Ok? Vamos lá. Outro exemplo. There is a dog between the buildings. There is a dog between the buildings. Então, existe, tem um cachorro. Between, que a gente sabe que significa entre dois lugares. The buildings. Building significa prédios. Então, existe, tem um cachorro entre os prédios. Ok? Então, essa aqui é a forma do presente no singular. Acabou? Não, porque aqui a gente está só afirmando. E vocês sabem que em inglês a gente consegue afirmar, negar, fazer pergunta igualzinho em português. Então, se eu quisesse colocar essas frases na forma negativa, como que seria? O que é que eu faria? Deixa eu copiar aqui para vocês. Simples. A gente sabe que frase negativa em si já tem a essência do not. Então, o que é que eu faria? Eu simplesmente adicionaria um not aqui e um not aqui também. Então, there is not a school behind the church. E there is not a dog between the buildings. Pronto, as frases estão automaticamente negativas simplesmente por ter adicionado um not. Tá? Então aqui eu tenho, existe uma escola atrás da igreja, aqui eu tenho, não existe uma escola atrás da igreja, só pelo not, ok? Vamos lá, aqui tem mais. E se eu quisesse, por exemplo, colocar essas frases na interrogativa, tem como? Tem sim. O que é que eu faço para colocar uma frase na interrogativa? Deixa eu subir aqui. Vai seguir aquela regra da inversão. Então a gente tem aqui, ó, there is a school behind the church, afirmando. Se eu quiser fazer uma frase interrogativa, eu só vou inverter. O is vem para frente e o there vai para trás.
Então, eu alterei a ordem e coloquei uma interrogação no final. Então, is there a school behind the church? Essa frase está interrogativa só pela inversão, tá? Então não tem segredo quanto a isso também. Aqui é a mesma coisa. Is there a dog between the buildings? Pronto. Virou frase interrogativa também por causa da inversão. Pronto, aqui a gente tem, então, no presente temos o there is, no singular, lembrando. Aqui no começo a gente tem a forma afirmativa. Aqui no meio a forma negativa, que é só adicionar o not. E aqui no finalzinho a gente tem a forma interrogativa, que é composto simplesmente pela inversão. Tá? Então não tem muito segredo. Aqui a gente tem agora o presente de novo, só que no plural. Anteriormente a gente estava falando, existe um cachorro, existe uma igreja, existe uma escola. Aqui a gente vai falar que existem escolas, que existem cachorros. Então a gente vai mudar, a palavra não vai ser mais there is, vai ser there are. Então, mudou porque eu estou falando de plural, mais de uma coisa. Por exemplo, there are schools behind the church. There are dogs between the buildings. Então essa lógica aqui já está diferente, porque ó, olha só aqui o que a gente tem no dogs. Tá vendo o S? Então isso é plural e automaticamente para concordar com plural eu tenho que ter o there are. Ok? Então, there are schools behind the church e there are dogs between the buildings. Vamos lá. Tem como fazer na negativa? Com certeza. Como é que eu faço? Adiciono um not. Então, there are not schools behind the church e there are not dogs between the buildings. Essas frases agora estão negativas. Tem como fazer interrogativa? Com toda a certeza do mundo. Como é que eu vou fazer? Lembram lá do exemplo anterior? Eu vou inverter e vou pegar o are e vou jogar ele lá para frente. Então, are there schools behind the church? Pronto. Automaticamente já virou uma pergunta. Aqui no segundo caso, a mesma coisa. There are dogs between the buildings. E a interrogativa vai ficar are there dogs between the buildings. Então, eu simplesmente inverto. E assim eu construo a minha frase interrogativa. Difícil? Não. Essa vai ser a mesma lógica para tudo. Eu acho que o problema maior da gente está em conseguir concordar e assimilar o que está no presente, o que está no passado, se é 1, se é 2, se é 3. Mas vamos lá, vamos conseguir. Pronto. Então, esses casos que eu coloquei aqui, o primeiro, there is, existe a no singular. E esse outro que eu coloquei aqui, there are, tem a, existem no plural. Vou colocar aqui o M, existem. Eles estão no presente. Lembrando que esses dois casos estão no presente. Agora a gente vai começar a ver o passado. Porque da mesma forma que eu posso falar tem, a, existe, eu posso falar também tinha, havia, existia, houve. Concordam? Então vamos lá, pegando o mesmo exemplinho. Para a gente construir essa frase, tinha, havia, existia, a gente vai usar essas duas palavrinhas aqui, ó. There was. There was, tá? Was, ele é o passado do verbo to be na terceira pessoa e na primeira. Então ele vai ficar was. Se a gente fala there is no presente, o passado vai ser there was. Então aqui, nossa frase. There was a school behind the church. There was a school behind the church. There was a dog between the buildings. Então, havia, tinha, existia uma escola atrás da igreja. Quer dizer que não existe mais. Aqui é a mesma coisa. There was a dog between the buildings. Então, havia, tinha, existia um cachorro entre os prédios. Não há mais, não existe mais, não tinha mais. Ok? E para fazer a frase negativa, tem como? Frase negativa no passado. Sim? O que é que eu vou fazer? Simplesmente vou adicionar o not. Igualzinho a gente fez no presente, adiciona o not. Então, there was not a school behind the church. There was not a dog between the buildings. Simples. Tem como fazer a frase interrogativa no passado para o singular? Com certeza. O que é que eu vou fazer? Inverter. Então, o was, ele vem para frente. Vou fazer as duas logo. O was, ele vem para frente. E o there fica lá mesmo. E coloco a interrogação no final. Pronto. Was there a school behind the church? Was there a dog between the buildings? Pronto. Minhas frases estão interrogativas.
Tudo bem? Lembrando que aqui a gente está vendo o passado no singular. Agora a gente vai ver o passado no plural, porque é possível também. Para falar isso, passado no plural, tinha, havia, existiam. O que é que eu vou usar? Eu vou usar o there were. There were. Essa palavrinha were corresponde àquele are, só que no passado, tá bom? A gente vai ver isso melhor quando começarmos o assunto do verbo to be no passado, e aí vai fazer mais sentido. Vamos lá, então. Lembrando que a gente está falando de plural, mais de uma coisa. There were schools behind the church. Olha só o Szinho aqui, ó. Schools. Então, there were schools behind the church. Havia, tinha, existia escolas atrás da church, da igreja. A segunda frase, there were dogs between the buildings. There were dogs. O S no final da frase significa que são cachorros, plural. Então, havia, tinha, existia cachorros atrás da igreja. Perdão, havia, existia cachorros entre os prédios. Frase negativa, vocês já sabem a fórmula. O que é que eu vou fazer? Colocar o not. Então, there were not schools behind the church. There were not dogs between the buildings. Facinho. Frase interrogativa, tem como? Com toda certeza. Como é que eu vou fazer? Inversão. Were, vai pra frente. Sim. E coloca a interrogação no final. Vamos lá aqui também. Were, vou colocar na frente da frase. Pronto. Were there schools behind the church? Were there dogs between the buildings? Então, as frases estão no passado e na forma interrogativa. Tudo bem? Vamos só recapitular para não fazer muita confusão. Vamos falar do presente. Existe, como é que vai ser? There is. Se eu quero negar dizendo que não existe uma coisa só no presente, eu vou falar there is not. Se eu quero fazer pergunta, o que é que eu vou fazer? Simplesmente inverter. Is there. Pronto. Presente, ainda. Temos o plural. Tem, existem para mais de uma coisa. Como que eu falo isso? There are. Como que eu nego dizer que não existem, que não há essas coisas? There are not. There are not. Como que eu faço pergunta? Are there. Ok? Tratando agora do passado. Passado vai se dividir entre singular e plural, da mesma forma que o presente. Para tratar do singular, eu vou usar o there was. E para negar, vai ser aquela mesma coisa. There was not. Para fazer pergunta, eu simplesmente vou inverter essas duas palavras. Então, was there. Ok? E a mesma lógica a gente consegue aplicar para o passado também. There were, tinha, havia, existia, para plural. Para mais de uma coisa. Como é que eu nego isso? There were not, não havia, não existia. Como que eu coloco isso numa frase interrogativa? Simplesmente vou fazer o quê? Inverter. Eu inverto. Então, ao invés de falar there were, eu vou falar were there. Ok? Pronto. Aqui eu tenho um exercício para vocês. Quero que vocês deem uma analisada nessa foto aqui. Office, pegando o gancho da primeira aula que o professor Ítalo fez para vocês, com vocabulário de várias palavras, vários utensílios do escritório. Eu quero que vocês deem uma analisada aqui e descrevam para mim. O que é que tem no escritório? O que é que há? O que é que existe no escritório? Tem um computador, tem uma prateleira, tem aqui umas pastas, tem caderno, tem foto, tem quadro. E eu quero que vocês utilizem também as preposições de lugar. Então, como a gente viu na aula anterior, eu posso falar que existe uma estante entre a mesa e essa outra estante. Posso falar que tem uma cadeira em frente à janela. Posso falar que existem quadros na parede. Eu quero que vocês utilizem as preposições de lugar que a gente viu na aula anterior para criar essas frases assim, deixar elas mais elaboradas, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, eu separei mais algumas frases para a gente colocar em prática tudo que aprendemos até aqui. Vamos lá. There is a computer in the school. There is a computer in the school. Então, há um computer in the school. There is a hospital on that street. Existe um hospital on that street. There is a cat at my house. Então, existe um cat at my house. There is a lake in New York. Então, existe um lago in New York. There are things I can't understand. Existem coisas que eu can't understand.
6, there are good places to visit in Brazil. Então, existem good places, bons lugares, to visit no Brasil. There are many bad people in the world. Então, existem muitas pessoas bad in the world, no mundo. 8, there are people who don't like it. Então, existem pessoas que não gostam disto. 9, there are times when you have to think twice. Então, existem vezes que você tem que think twice. 10, there are many problems in Brazil. Então, tem many problems in Brazil. Tá? Isso faz parte do exercício de vocês. Espero que vocês tenham entendido o assunto. There is, there are, there was, there were. Não é difícil, é só associar e colocar em prática. Então, para vocês, eu deixo aqui o homework. Number 1, describe 10 items that you see in the office from slide 7. Então, eu quero que vocês escrevam 10 itens que você vê aqui nesse slide, no escritório. Lembrando que seria muito interessante que vocês colocassem as preposições de lugar em prática, tá? Então, existe uma cadeira no escritório, existe um quadro próximo à mesinha no escritório. Existem 3 quadros, tá bom? Então, é interessante que vocês coloquem em prática as preposições de lugar e esse assunto que a gente aprendeu agora do there is, there are, there were e there was. 2. Change all sentences from slide 8 into negative and give the translations. Então, essas frases aqui, do slide 8, essas que eu listei, vocês vão mudar todas elas, colocar elas na forma negativa, tá bom? Então, aqui elas estão todas afirmativas, eu quero que vocês transformem essas frases em frases negativas e que depois de transformá-las, entreguem a tradução, tá? E por último, answer the quiz sent on the group. Answer the quiz sent on the group. Para vocês responderem o questionário que eu vou fazer e vou colocar lá no grupo. Então, essas são as 3 atividades que ficam. Descrever os 10 itens que você vê no escritório do slide 7. Mudar as frases do slide 8 para frases negativas e dar as traduções. E responder o questionário do grupo. Tá bom? See you. Bye bye. Have fun.